promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, queridos, fazer a nossa leitura. Nós estaremos repondo hoje a lição de número 9. A nossa leitura bíblica em classe para os irmãos que não trouxeram a revista se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 20. Lição 9 diz assim, queridos: vivendo o fervor espiritual. Louvado seja Deus. Textual: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, versículo 18. Verdade prática. Amém. Leitura bíblica em classe, Efésios 5, 15 a 20. Eu vou ler, os irmãos somente acompanhem. Portanto, vede prudentemente como mandais, não como honestos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, nós te glorificamos, Senhor, te adoramos por a tua palavra, Senhor Jesus, pelo louvor já entoado nessa noite. Continua falando aos nossos corações. Estaremos estudando sobre o Senhor, o fervor do Teu Espírito, Senhor Jesus, que nós possamos sermos cheios do Teu Espírito Santo. Nos guia, Senhor, nos conduz nesta palavra, nessa noite. Abra, Senhor, o nosso entendimento, abra o nosso coração para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, nós ganhamos tempo, nós estaremos estudando sobre vivendo o fervor espiritual. Eu acho que nós estamos vivendo uma época e é que é necessário vivermos com este fervor do Espírito Santo. Não vivemos na dependência do Espírito Santo, na dispensação do Espírito Santo. Estamos vivendo uma época que nós precisamos estarmos verdadeiramente cheios do Espírito Santo. E esta lição, esse trimestre inteiro, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Então, sobre o verdadeiro pentecostalismo. E o Pentecoste é ser cheio do Espírito Santo, é viver no Espírito Santo. E nós vamos estudarmos algumas necessidades nessa noite que nós, como igreja, necessitamos, se nós verdadeiramente queremos sermos cheios do Espírito Santo. E uma das coisas que eu escrevi aqui no quadro, é uma das coisas que nós devemos estar praticando a nossa devoção diária, que essa deve ser uma prática nossa como cristão, viver em oração. É necessário o crente viver em oração. Sem oração, queridos, nós vamos dizer, não conseguimos nos sustentarmos de pé. O crente sem oração, ele não vai conseguir resistir às tentações, não vai conseguir resistir às lutas. Nós dizemos que é através da oração onde as portas se abrem, é através da oração onde Deus realiza milagre, é através da oração que Deus faz aquilo que para os nossos olhos é impossível, é através da oração que nós vamos encontrarmos vários relatos na Bíblia que Jesus sarou, que Jesus curou. E a oração, ela é indispensável na vida do cristão. Sem oração, querido, não somos nada. Precisamos cada dia orarmos, precisamos cada dia buscarmos a face do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o pastor tem sempre batido na tecla: irmãos, vamos orar no sábado pela manhã, vamos estar orando, vamos estar buscando, porque nós sem oração não conseguimos nada. Então a igreja, se eu, Flávio, quero ser cheio,
do Espírito Santo, quero viver nesse fervor do Espírito Santo, eu preciso orar, eu preciso buscar a face do Senhor Jesus. E a Bíblia nos mostra que Jesus, quando estava aqui na terra, Jesus orava, Jesus orou, Jesus subiu ao monte, Jesus jejuou, Jesus buscou ao Pai, deixando para nós este exemplo que nós como igreja precisamos orarmos. Eu aprendi desde muito cedo, irmãos, a orar. Minha mãe levava nós para a igreja e dizia: menino, dobra o joelho e vai orar. Nem que minha mãe virava as costas, a gente sentava no chão, minha mãe ia lá de novo, colocava a gente para orar. Então eu aprendi muito cedo sobre a oração, a necessidade de orar. E é isso que eu tenho tentado, juntamente com a minha esposa, passar para as nossas filhas, a importância da oração, a importância de orar. Mas aí diz assim, como eu também dizia: mãe, mas eu não sei orar. Minhas filhas dizem a mesma coisa: mãe, eu não sei orar. Vai lá, ora, repete, até um dia elas vão aprender a orar sozinhas. Mas é isso, essa deve ter uma prática nossa diária, oração. O que é oração? Nada mais que é um diálogo eu com Deus. E o pastor Francimar falou muito bem aqui um dia, irmãos, às vezes quando nós queremos orar e vamos falando e não deixa Deus falar, né? Não é não, pastor Francimar? Vamos naquela tagarela assim, esquece que tem que dar uma brecha para Deus falar, meditar, e Deus vai falando aos nossos corações. Então nós temos também que estar aprendendo diariamente a oração. E às vezes, irmãos, muita gente fala assim: ah, mas por que fulano consegue orar tanto, porque o outro eu não consigo nada? Mas isso também significa que falta o quê? A leitura da palavra, a leitura da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, entendeu? Você já começa a ter um entendimento sobre a oração. Aí você vai desenvolvendo a sua oração. Uma vez minha prima chegou para minha mãe e disse assim: mas por que o Flavinho ora tanto? Ele sabe orar tanto, ele vai orando, vai para o outro lado e ora. Aí minha mãe disse: não, sabe por quê? Porque ele lê a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ter a leitura. A partir do momento que você lê a Bíblia, você vai começar também a orar mais. Então é necessário que nós lemos a leitura da palavra de Deus. Essa deve ser uma prática também na vida do cristão. Sem a leitura da palavra nós não temos conhecimento, sem a leitura da palavra não conseguimos defender a nossa fé. Então é necessário, porque quando você lê, quando se tem o conhecimento da palavra, você não vai ser levado por qualquer vento de doutrina, você não vai ser enganado por qualquer um. Tem muito crente que é enganado, porque não lê a Bíblia, não tem conhecimento. E é importante a leitura da palavra. É importante que nós lemos a Bíblia. Ah, irmãos, falam assim: ah, mas é difícil ler a Bíblia. Nunca foi fácil ler a Bíblia. Quem disse que é fácil ler a Bíblia? É difícil, mas é necessário. Se eu quero vencer, se eu quero ter conhecimento, a Bíblia, queridos, ela tem resposta para tudo. Um certo juiz chegou a um evangelista, que na época ele era evangelista, hoje ele é pastor. Ele diz assim, um juiz diz assim: rapaz, mas vocês, cara, cristão, conhece tanto da Bíblia, vocês poderiam ser juiz, porque vocês sabem tudo, e tudo vocês têm resposta dentro da palavra de Deus. Então é importante você ler a palavra de Deus, ter uma leitura diária da Bíblia Sagrada. Então é necessário, é através da Bíblia que eu vou encontrar resposta. É através da Bíblia, queridos, que no serviço, eu sempre digo isso para os meus colegas de trabalho, eu digo assim: a Bíblia diz assim, ó, que eu tenho que ser apto para ouvir, mas eu tenho que ser tarde para também agir, para responder. Eu tenho que estar apto, tenho que prestar atenção, eu tenho que ser tarde para irar, tarde para responder, porque às vezes você quer falar naquilo que você já recebe a palavra de alguém, já quer rebater, você acaba soltando palavras que não devem. Eu sempre digo isso para os meus colegas, porque se você, às vezes, mas fulano falou isso, mas ele está errado, aí eu quero rebater, aí vai entrar aquela confusão. E a Bíblia nos ensina isso, que eu preciso meditar quando alguém falar comigo, aí eu vou calcular se aquilo ali está certo, e depois eu vou com uma resposta. Isso está na Bíblia, isso nos ensina. Aí me ensina a ser manso, aí é onde me ensina a mansidão, a maturidade, você ter a inteligência de não fazer besteira, que muitas vezes, eu já agi assim muitas vezes, de querer falar na emoção, naquele calor, aí depois você vai ter que correr atrás do seu irmão e pedir perdão. Já aconteceu comigo, eu estou falando uma coisa que aconteceu comigo, eu tenho certeza que com alguns irmãos aqui já aconteceram também.
Mas a Bíblia ela nos ensina isso, queridos, a sermos mansos, a sermos humildes, entendeu? A termos um coração quebrantado. E a Bíblia ela nos ensina muitas coisas diárias na nossa vida. É a Bíblia que nos ensina que no momento difícil, no momento de tribulação, no momento de angústia, aí a Bíblia diz: eu sou o socorro bem presente na hora da angústia, sou eu que acalmo a tempestade, sou eu que faço cessar, entendeu? As tempestades, as lutas na sua vida. É através da leitura da palavra de Deus que nós vamos nos fortalecendo. Oração, leitura da palavra. Mas aí não pode faltar também, querido, em nossa vida o jejum. O jejum também é necessário, porque vai falar de quebrantamento. É onde você vai quebrar você mesmo, vai quebrar o seu eu, onde você vai quebrar a sua carne e vai dizer: carne, hoje você vai ser morta, hoje eu vou te matar, carne. É através do jejum. Então você tem que também estar jejuando, consagrando a sua vida ao Senhor. E há vários jejuns, né, irmãos? Há jejuns que você pode ficar realmente sem comer. Há jejum que você está viciado muito em café. Eu conheço uma pessoa que ela faz isso, porque ela tem um vício no café terrível. E ela diz assim: rapaz, eu preciso ficar uma semana sem tomar café até meio-dia. E ela faz, ela cumpre, até meio-dia sem tomar café. Entendeu? É um propósito. Então ela fica nesse jejum de não tomar café. Então, queridos, há um jejum parcial. Então mas é necessário que eu jejue, é necessário que eu mortifico a minha carne. Isso é uma necessidade do cristão. Então o jejum, mas eu não aguento jejuar até 10 horas, eu não aguento jejuar até 9. Irmãos, é importante também, quando você for jejuar, não acorda 8 horas, 9 horas não, acorda cedo. Acorda cedo, se você puder, acorda 6, 7 horas, já começa um jejum. Comece logo cedo, não deixe para jejuar, não, eu vou acordar 9, aí depois eu vou jejuar, não, faça isso não, comece logo cedinho, beleza? Então o jejum, ela tem que fazer parte da nossa prática devocional. Vamos lá, frequência aos cultos, irmãos, é importante. A Bíblia diz que nós não podemos deixarmos de quê? De quê? Congregarmos, como é costume de alguns. Então essa frequência aos cultos é necessário. É aqui que eu vejo o meu próximo, é aqui que eu, na minha fraqueza, o irmão vem aqui na frente, conta um testemunho. Aí você fala: caramba, velho, eu pensei que a minha vida estava mais difícil, mas a do irmão estava pior, e ele venceu. É aí que você é fortalecido por esta comunhão, por esta frequência ao culto, em ver o rosto do nosso irmão, em poder dar uma paz do Senhor para ele, em poder abraçar. Nós não pode, né, irmãos? Agora não pode, só virtual. Fala aí, pastor aproximar. Exatamente, conviver uns com os outros, como se diz assim, vamos lá, suportando uns aos outros. Isso importa. Por quê? Porque aqui ninguém é perfeito, todos temos as nossas imperfeições, mas vamos vivendo, vamos convivendo uns com os outros. Frequência a reuniões de oração. Então por isso que nós temos que vimos a oração. E eu estou feliz, pastor, porque desde quando eu vim aqui para a oração de manhã, tem tido uma frequência muito boa, né, nas orações pela manhã no sábado. Isso é importante. Isso nos mostra que nós estamos carentes, né, e necessitados de estarmos falando esse diálogo com o nosso Pai, de estarmos aqui reunidos. Por que eu não posso dizer assim: não, meu, mas eu não vou no culto de oração, no sábado vou ficar em casa, vou orar aqui mesmo? Não, irmãos, a gente tem que vir aqui orar juntos, porque há uma corrente, né, vamos dizer assim, né, tem gente que não gosta também de falar corrente, mas há uma união entre nós. Então aqui nós vamos estarmos juntos nessa força, nessa frequência, nas orações, nos cultos. Então tudo isso aqui, queridos, que eu falei, são práticas que nós temos que colocarmos em nossas vidas, porque isso aqui é que nos ajuda a sermos espirituais, que nos ajuda a nós a vencermos as dificuldades do dia a dia. E aqui no textuário, queridos, ela é uma passagem muito importante, acho que todo mundo sabe, que diz assim: não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Verdade, queridos, onde há uma embriaguez com vinho, onde há embriaguez com bebida, há contenda, há discussões e tudo, há desavença,
E não é esse o objetivo nosso quando estamos reunidos, não é esse. Nosso maior objetivo quando estamos reunidos é sermos cheios do Espírito Santo, é sermos cheios de Deus. É isso que nós necessitamos, nos enchermos a cada dia. Nós precisamos estarmos buscando isso, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Esse cheio não só aqui na igreja, ser cheio do Espírito Santo quando você está no trabalho, ser cheio do Espírito Santo constantemente na sua vida, para que você possa estar vencendo as dificuldades. Aqui, queridos, eu coloquei os pontos que nós vamos estudar. Lógico que hoje o horário é reduzido, então acaba que vamos ter que passarmos um pouco mais rápido, mas eu acredito que os irmãos estudaram, né, já essa revista. Já deram pelo menos uma pincelada aí e vai ver um pouco que nós vamos falar. Uma das coisas que, antes de nós entrarmos aqui em alguns pontos, uma das coisas que tem feito as pessoas se paralisar, sabe o que é, irmãos? É a frieza espiritual. Isso tem paralisado muitos crentes. As pessoas vão se esfriando e a frieza, irmãos, ela não vem repetidamente, não. Ela vem devagar. Entendeu? A pessoa vai se esfriando, não começa assim, hoje eu estou aqui, amanhã eu já paro de vir para a igreja. Não é assim, irmãos. A frieza, ela vai devagarzinho, vai penetrando devagar. E isso, queridos, a frieza tem paralisado muitos cristãos, a ponto de não ter mais desejo de estar na presença de Deus, a ponto de não ter mais desejo de buscar o Senhor, de dobrar os seus joelhos, de orar, buscar a face do Senhor Jesus. E isso tem paralisado muitos, isso tem feito com que muitas pessoas se afastem. Ela não desvia realmente do Senhor, mas ela fica frio e vai esfriando, mas ela continua dizendo, não, eu sou crente, sou cristão e tá, mas aquela frieza não tem mais força, não tem mais ânimo. Por quê, queridos? Porque deixou, entendeu? Com que essa frieza tomasse conta da sua vida, e isso vai paralisando, ele vai começando a ficar paralítico espiritualmente falando, e não tem mais força, e isso nos separa do Senhor Jesus, isso nos afasta do Senhor, isso nos afasta da comunhão com os nossos irmãos. E tem muita gente, quando ela está frio espiritual, ela não gosta que você diz assim para ela, irmão, mas o que aconteceu, que você não foi mais na igreja? Ele não gosta. Ele não gosta, entendeu? Ele já fica receoso se você perguntar isso para ele. E não quer, a maioria das vezes não quer ajuda. Oi? Embrutecimento espiritual. Exatamente. E não gosta, irmãos, que você fala. Mas nós, queridos, precisamos cada dia buscarmos o Senhor para que essa frieza ela não venha nos atacar, venha nos paralisar. Aqui, queridos, o tópico 1 diz a importância da devoção pela palavra e oração. É importante, os dois precisam andar juntos. Eu preciso ter um apego pela palavra e ter um hábito de orar, irmãos. São coisas indispensáveis na vida do cristão. Oração e palavra é indispensável. Eu preciso orar. E não só orar, mas eu preciso ler a palavra. Diz assim, eu vi assim na Bíblia, crescer na graça e no conhecimento. Então os dois têm que andar juntos. Eu tenho que orar, mas eu preciso ler a Bíblia. Não é só orar e não é essa leitura da palavra. Porque tem muita gente que só busca o conhecimento, mas aí não tem a unção, não tem a oração. Aí aquele ensino fica enfadonho, aquela coisa terrível de se ouvir. Irmãos, um dia eu fui para um congresso, meu Deus do céu, misericórdia, estava dando era sono. O irmão tinha tanto conhecimento da palavra, mas o cara não tinha um pingo de unção, que todo mundo estava assim. Jesus não acaba mais o culto não. E o cara é top, Débora sabe o que eu estou falando. O cara é top no conhecimento, meu Deus, você é doido, conhece demais. Mas acho que ele hoje melhorou, viu? Hoje ele melhorou, hoje ele acho que deu uma melhoradinha. Mas, cara, acaba que ele não era o cara para pregar no congresso. Jamais. Ele deveria pregar no congresso, ele podia dar um ensino em outro lugar, mas no congresso não, porque os irmãos já estavam agoniados como ele, tinha muito conhecimento, mas faltou a unção, faltou a graça de Deus e não estava sem graça demais, misericórdia. Então,
Duas coisas, apego à palavra e o hábito de orar são coisas indispensáveis na nossa vida como cristão. Devoção, queridos, então a devoção, como eu disse, leitura da palavra de Deus, oração, jejum, são exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Jesus vem nos ensinando, nós vemos na Bíblia diversos exemplos de oração, então nós precisamos orarmos também. Isso tem que ser um exercício diário na nossa vida. Não é só orar quando eu venho para a igreja, não é só ler a Bíblia quando eu estou dentro da igreja, não, queridos, é orar sem cessar o tempo todo. Nós precisamos orarmos, precisamos também estarmos, queridos, buscando a face do Senhor Jesus Cristo. Isso tudo é importante na vida do cristão. Mas, queridos, não, isso nós não devemos pegarmos, não, porque eu tenho mais conhecimento do que o irmão, é porque eu oro mais bonito, é porque a minha comunhão é melhor. Isso não pode servir de altivez, de orgulho, para humilhar o meu próximo. Não, queridos, não é isso. Pelo contrário, o teu conhecimento, a tua intimidade com Deus serve para quê? Para você ajudar o seu irmão, para você dar uma palavra de ânimo para seu irmão, para você aconselhar o seu irmão, orar pelo seu irmão. É isso, Deus nos chamou para isso. Deus não nos chamou para uma disputa, se eu canto melhor, se eu oro mais bonito, se eu tenho uma oratória melhor, se eu tenho facilidade de falar aqui, porque eu sou melhor do que o irmão que está ali. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para disputa, mas Deus nos chamou para servirmos na obra dEle, para ajudar uns aos outros. É isso que é importante, beleza? Louvado seja Deus. Aqui diz: a nossa prudência é para que essas práticas não venham a se tornar motivo de exibição. É verdade, tem muita gente que ele conhece tanto, que ele tem uma oratória boa, que ele quer se exibir para os demais. Aí chega aqui e fala tudo bonito, daquele negócio todo, mas só para exibição, e Deus não chamou para isso. E nós temos que sermos prudentes quanto a isso, queridos. Nós temos que buscarmos a cada dia sermos humildes, a humildade. Isso nós temos que buscar. Não se nos exibimos, não queremos sermos melhores que ninguém. Deus nos chamou para isso. Louvado seja Deus. Até então, se eu tenho um objetivo, você tem um objetivo que é morar no mesmo céu, não é isso? Então lá não vai ter separação de pessoas. Lá todos vão ser iguais. Então, para quê? Não precisa dessa disputa. Beleza? Oração e palavra. Aqui diz, já um ditado muito, que muitos já falam de muito tempo. Oração é o quê? Oração é o quê, irmãos? Chave da vitória, né? Já viu falar isso muito, os irmãos aqui? Já, né? A oração é a chave da vitória. E isso nós temos um jargão, né, evangélico, né? Que muitos já têm isso, que a oração é a chave da vitória. E a oração, queridos, é onde Deus abre muitas portas. E a gente estava até comentando na casa da Cileda, mas junto com o pastor Rogério, sobre a questão da Cileda ter conseguido a cirurgia, como Deus, Ele faz, né, através da oração. E a oração, realmente, Deus abre porta. Você sabia que depois que a Cileda operou, passou quantos dias que cancelou todas as cirurgias, irmãos? Todas. Você acha que não foi um milagre ou não foi? Milagre, ela ter operado, ela ter conseguido, foi Deus. Então já cancelou todas, não opera mais. Então foi Deus que fez esse milagre. Então, através da oração, a oração ela abre porta onde não há porta. A oração, queridos, Deus realiza milagres, faz o impossível acontecer. É através da oração. Vamos lá. O ato consciente pela qual a pessoa dirige-se a Deus. A oração é o que? Nada mais, irmãos, do que um ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. Então, irmãos, a oração é isso, é um diálogo, é uma comunicação onde eu, no ato consciente, vou ali, peço a Deus perdão pelos meus pecados. É onde ali eu vou pedir a Deus força para me resistir às tentações. É onde eu vou me dialogar com o meu Deus. Às vezes eu vou dialogar com palavras, outros só por pensamentos. Às vezes muita gente julga o outro irmão e diz assim: nossa, o irmão está ajoelhado ali há tanto tempo, o irmão não fala uma palavra, mas o irmão está ali orando em espírito, conversando em espírito com Deus ali, orando, chorando por dentro, e Deus está tendo um diálogo ali com Deus.
Não é porque eu oro alto, porque o meu irmão ora e ora baixo, que ele não está orando. Não é isso, irmãos. Não confunda isso. Tem muita gente que fala: caramba, mas eu passei o culto todinho, não vi o pastor Francimano falar nada. Mas ele está ali, ó, ligado o seu pensamento no trono da graça. Cada um tem uma maneira de adorar a Deus, de glorificar a Deus. Cada um tem a sua maneira. Então você tem a maneira de dirigir-se a Deus, de comunicar. Às vezes você está ali dentro do ônibus, irmãos. Você está ali dentro do ônibus, você está ali, ó, pensando, falando com Deus, entendeu? Pedindo a Deus força para guardar nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, que as coisas cada dia estão se piorando, já a cada dia está se agravando mais, e isso nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. E nós temos que a cada dia orarmos, de Deus guarda-nos, guarda a família, livra o Brasil, Senhor, livra o Brasil desse caos que nós estamos vivendo, e que Deus venha ter misericórdia desta nação. E nós como igreja que temos que orarmos, irmãos. Você vai esperar o povo lá fora orar? Não, o povo não vai orar não, é nós que temos que orarmos, é nós que temos que buscarmos mesmo. Vamos lá, continuando. O viver sabiamente, terceiro subtópico. Então, queridos, nós temos que andarmos, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como loucos, não sem entendimento, não de qualquer maneira, mas como sábios. É isso que o crente tem que viver, queridos. Temos que sermos prudentes, temos que andarmos prudentemente, não como louco que anda de qualquer forma, de qualquer maneira, e não dá exemplo, e fala asneira. Não, o nécio é aquele que não tem juiz, aquele que não pensa para falar, e acaba que aquilo que ele fala depois vai ter que colher os frutos, e acaba que não são bons. E nós precisamos o quê? Sermos sábios, andarmos como sábios, e essa sabedoria nós temos que buscarmos no Senhor. O entendimento nós temos que estarmos buscando esse entendimento através da leitura da palavra. Então nós não venhamos andarmos, queridos, como nécios, como loucos, não, mas que nós possamos andarmos como sábios. Nós, queridos, não devemos devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitude, não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do mundo, o modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Que diz lá em Romanos capítulo 12, o versículo 1 aqui eu não lembro, mas o 2 eu lembro: e não vos conformeis com este mundo, né? Então eu não posso me conformar com este mundo, eu não posso viver a maneira como o mundo vive. Não, crente ele tem que ser diferente. O comportamento do cristão tem que ser diferente. Queridos, o povo lá no mundo, ele tem que ver assim, cara, convivi, vamos lá, 5 horas com essa pessoa, e eu não vi essa pessoa falando nada que é tipo nenhuma palavra de pornografia, não vi nem essa pessoa xingando, eu não vi essa pessoa falando palavras impróprias. Aí o cara vai olhar assim e vai dizer: cara, esse cara é diferente. Por quê? Porque eu não tenho que viver da maneira que o mundo vive, entendeu? Eu não tenho que falar da maneira que o mundo fala. Um certo dias, não muito tempos atrás, ainda esse ano, eu estava em uma determinada loja que eu atendo na empresa, e a menina falou uma palavra lá, eu não entendi, foi nada. Aí eu falei assim: o que é isso, cara, que tu está falando? Aí ela disse bem assim, olhou para mim e sorriu: você não vive nesse mundo não, entendeu? Porque eu não sabia que palavra, que forma, era uma palavra do mundo lá, não sei nem o que era lá, não sei nem o que entendia que era aquilo. Tentou me explicar, mas não explicou nada. Eu falei assim: meu Deus, eu vivo nesse mundo, mas eu vivo num mundo diferente, né? Eu não vivo no mundo que o povo do mundo está vivendo, eu vivo num mundo diferente. Então assim, talvez se fosse outra pessoa que pudesse saber e tudo, mas nós temos que sermos diferentes nas nossas palavras. Nem tudo, queridos, nós como cristãos devemos falar. Mas a gíria no momento moderno, então na modernidade eu tenho que falar. Não, você é diferente, nós somos diferentes, e não devemos falar aquilo que o mundo fala. A minha prática tem que ser diferente da prática do mundo. Eu não posso
queridos, nós estamos no mundo, mas não podemos vivermos como o mundo vive. Nós somos forasteiros nessa terra, nós somos aqui de passagem. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu. Então nós temos que sermos diferentes. O nosso modo de viver tem que ser diferente do padrão do mundo. Isso nós temos que colocarmos em nossas vidas. Somos diferentes, não temos que vivermos na forma do mundo, não. Temos que vivermos no padrão segundo a palavra de Deus. Remindo o tempo, irmãos. Essa questão do tempo é muito importante, porque muitas vezes nós temos gastado tempo com aquilo que não nos edifica. Eu falo não na questão somente espiritual, mas eu falo na questão de conhecimento secular, na questão de nós crescermos profissionalmente. Muitas vezes nós queremos alcançarmos coisas grandes. Quem não quer alcançar coisas grandes? Eu quero. Todo mundo quer alcançar coisas grandes. Aí, não, pastor Paul, muitas vezes eu me espelho no pastor Paul, irmãos. O pastor Paul é um estudante de primeira, para quem não sabe. Aí, queridos, eu acho que o pastor Paul, ele já está há quantos anos estudando? Vamos lá, vai fazer uns 10 anos o pastor Paul está estudando, buscando conhecimento, porque ele tem um objetivo. E muitas vezes, e eu estou falando desse objetivo dele na questão profissional, e muitas vezes esse nosso tempo, às vezes gastamos com aquilo que não vai nos edificar. Eu vou ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas fazendo aquilo que eu poderia, gastando tempo naquilo que não vai me edificar, enquanto eu poderia gastar 3, 4 horas fazendo aquilo que poderia trazer uma edificação para mim, trazer uma rentabilidade financeira melhor no meu futuro, também na questão espiritual, trazer um conhecimento da palavra de Deus. E uma das coisas que o presbítero Francisco falou esses dias: rapaz, sabe o que o povo não tem muito conhecimento? É preguiça. E realmente, irmãos, a preguiça muitas vezes faz com que muitas vezes nós não temos conhecimento da palavra de Deus. Então esse tempo é importante. Eu preciso, irmãos, resgatar esse tempo, aproveitar o melhor possível do nosso tempo. E o nosso tempo, irmãos, é muito corrido, não é? Quem não tem uma vida corrida? Muitas vezes eu mesmo, cara, praticamente gasto 4 horas por dia só no trânsito. Tanto de sair de casa como voltar, quase 4 horas, se você for calcular a hora que você sai, a hora que você espera o ônibus, a hora que você chega, quase 2 horas para ir, 2 horas para voltar, já vai 4 horas aí já tem, eu trabalho de 8 às 5h30, 5h40, então aí conta quanto tempo tu fica. Olha, tá vendo? Já perdeu 22 dias por ano. Rapaz, ele tá bom de cálculo, tá melhor do que eu, viu? Misericórdia, tá vendo aí? Meu irmão já fez, até calculou já 22 dias perdidos, só nessa questão do trânsito, né, irmãos? Mas aí imagina, você coloca assim, aí você perde outro tempo com outras coisas e tal. Então o nosso tempo, irmãos, ele tem que ser muito bem trabalhado. Então nós precisamos disso, aproveitar cada momento, aproveitar a oportunidade que nós temos de fazer a obra de Deus. Irmãos, em fazer a obra de Deus, não é eu parar, vamos lá, vamos dizer, chega sábado, eu graças a Deus trabalho de segunda a sexta, então eu tenho sábado e domingo. Não é só chegar no sábado e fazer a obra de Deus, não, a obra de Deus você faz todo tempo. Você pode estar lá no serviço, aí o cara vai te falar: caramba, essa pandemia tá desse jeito, tá? Aí você começa já a falar da palavra de Deus, já começa ali, aí você já começa a falar: por isso é que a gente tem que buscar Deus, porque para Deus guardar a nossa família. Aí você já está aproveitando o tempo e falando da obra de Deus. Irmãos, e se eu que tenho trabalhado praticamente todos os dias nessa pandemia, eu parei muito pouco, não deixei de ir para o trabalho, que o nosso trabalho é um trabalho essencial e tem que estar na operação literalmente. Então, aí eu vi que o povo, tudo ele já está falando: mas é porque a Bíblia, né, fala isso e tudo. Aí você já aproveita e entra dizendo: por isso é que a gente tem que aproximar de Deus, por isso que a gente tem que arrepender nossos pecados, porque a doença vem, ela mata tanto os velhos como os novos, né, como nós que estamos aqui aparentemente com saúde, podemos morrer. E aí, nós estamos preparados? É aí que nós entramos, aproveitamos o tempo que está trabalhando e está falando de Deus, e está pregando e está ministrando. E hoje eu vi uma menina falando: perdi minha amiga semana passada, com 25 anos de idade, pegou o Covid, foi para casa, passou mal e morreu. Então assim,
A doença ela está vindo e está literalmente matando. Então é esse tempo que nós temos que fazermos a obra de Deus em todo o tempo. Louvado seja Deus. É nessa circunstância difícil que nós aproveitamos e falamos do amor do Senhor Jesus Cristo também. Vamos lá. Hoje eu tive que ligar, eu liguei para uma amiga que ela pegou Covid e pelo telefone, a gente estava numa videochamada e ela estava já chorando, né, no telefone, e eu já estava ali falando para ela, né, de Deus. Falei, esse momento você tem que se apegar a Deus, tem que se controlar suas emoções, porque a pessoa, irmãos, pegar o Covid nesse momento que nós estamos vivendo, os irmãos sabem quanto está o leito de UTI aqui em Brasília? O público, 98, alguma coisa. Ontem estava, né? Já passou, hoje aumentou. E a rede privada, 94, alguma coisa. Já os leitos de UTI já estão ocupados. Então, se a pessoa pega o Covid nesse momento, há uma preocupação maior. Quem não ficaria preocupado? E é nessa hora que você precisa transmitir um pouco de força para o seu amigo. É nessa hora que você tem que falar um pouquinho de Deus, dizer, olha, nesse momento, busca o Senhor, vai lá, tenta se acalmar, tenta manter a calma, porque você é um canal de Deus, irmãos, entendeu? Você está ali no trabalho, alguém vai dizer assim, ora pela minha família, ora não sei o quê, a pessoa espelha em você, não tem como, e Ele quer uma ajuda tua, então nós fomos chamados para isso, para fazer a obra de Deus, então aproveitamos cada minuto do nosso tempo. Segundo subtópico aqui, a importância de manter-se cheio do Espírito. É por isso que nós temos que estarmos cheios do Espírito Santo, cheio do conhecimento, cheio de Deus, porque quando alguém vem ajudar, você tem algo a oferecer. A pessoa vem buscar ajuda em você, você não tem nada a oferecer. E aí, se você não tem uma palavra a oferecer? Eu me lembro, eu falo isso, irmãos, que acontece comigo, eu gosto de dar exemplo. No final do ano nós fizemos uma brincadeira de amigo oculto que a gente faz lá, né, com a equipe, e eu tirei uma colega, e ela tem uns problemas psicológicos, né, problemas familiares e na hora da brincadeira, quando eu tirei ela, na hora da revelação eu comecei a falar de Deus e cara, você acredita que a minha chefe começou a chorar? Ela começou a chorar, ficou tão emocionada e começou a chorar e disse assim, cara, quando tu me tirar, pelo amor de Deus, fala tudo isso que tu falou da Bíblia, entendeu? Então a pessoa, ela espera algo de você. Então assim, para mim foi algo simples, tranquilo, mas para a pessoa que está ouvindo, foi algo muito importante. E eu estava falando para uma pessoa e ela estava ouvindo, ela parou de filmar, que ela não aguentou, disparou a chorar, entendeu? Então assim, por isso que você precisa ter o conhecimento, precisa ter, saber pelo menos um pouco da palavra de Deus, porque muita gente vai chegar em você no dia. Quantas vezes, um dia eu debati com a minha chefe sobre o perdão, e a gente foi conversando sobre o perdão, mas eu não concordo com isso. Eu falei, mas se você quer um dia morar no céu, precisa concordar com a palavra de Deus. E ele foi falando do perdão e tudo, e você precisa ter um pouquinho de conhecimento de alguma coisa. Então é importante nós buscarmos esse conhecimento, e esse conhecimento faz parte de você ser cheio do Espírito Santo, queridos, e nós precisamos disso, beleza? E nós temos que a cada dia, queridos, reacender a chama do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. No culto de domingo, esse domingo, a palavra que foi ministrada, talvez para alguns não foi tão forte, mas para mim, Deus falou profundamente ao meu coração. Deus falou comigo, entendeu? Através da palavra, reacendeu uma chama dentro de mim. Deus falou ao meu coração, e eu saí daqui transbordante de alegria. Eu fiquei muito feliz por Deus ter tocado, falado ao meu coração. Então nós precisamos cada dia reacender a chama do Espírito Santo, que essa chama do Espírito Santo ela não se apague, que nós venhamos a cada dia estarmos atiçando ela mesma, a chama do Espírito Santo em nossas vidas. E essa chama, queridos, ela só vai ser reacendida, vai ser só reacesa a cada momento, a partir do momento que eu
façam uma vida contínua de oração, uma vida contínua de busca, de obediência da palavra, de guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecar contra Ele. É isso que eu vou reacendendo a chama do Espírito Santo, para que eu não venha me esfriar, para que eu não venha cair em contenda, para que eu não venha me afastar da presença do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo e reacendendo a chama do Espírito Santo a cada dia. Aí o subtópico 2 diz: mas vos enchei-vos do Espírito. Esta expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Há um renovo, irmãos. Eu preciso a cada dia buscar esse renovo. Eu preciso a cada dia buscar a chama do Espírito Santo na minha vida. É igual a santificação. A santificação é um processo, é uma busca constante. A mesma coisa, para ser cheio do Espírito Santo, quer dizer, eu preciso a cada dia buscar esse renovo. E o Espírito Santo está pronto para nos enchermos, mas eu preciso buscar. Eu costumo dizer, eu preciso deixar o meu vaso com a tampa aberta, para que o Espírito Santo possa ser derramado na minha vida. Então eu preciso deixar esta porta, para que o Espírito Santo me renove a cada dia. Eu preciso buscar, queridos, verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos para o subtópico 3, para nós encerrarmos aqui, que o pastor quer ir embora. Pastor foi embora, ele gastou quase 2 horas para chegar, irmão, está cansado, vamos lá. Subtópico 3, vigilantes contra a frieza espiritual. Aí tem uma pergunta aqui: como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características para você identificar uma pessoa cheia do Espírito. Primeiro, o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. É isso que vai mostrar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Testemunho, irmãos. Testemunho é importante, sim ou não? Sim, irmãos. Eu preciso dar um bom testemunho. E esse testemunho, ele tem que estar, que o povo tem que olhar para mim e já ver de forma diferente. O vizinho tem que perceber que do lado dele mora alguém diferente. Não é possível que tu vai morar 10 anos num lugar, o vizinho não vai saber que tu é crente. E vai escutar lá do outro lado você xingando, brigando, batendo nas portas, metendo murro na parede. Entendeu? Aí o vizinho, depois que descobriu, vai: mas você é crente? Isso aí não, isso aí nunca foi. Nunca foi. Então o bom testemunho, queridos, ele é importante. O bom testemunho, ele ganha vidas para Jesus. É importante você dar um bom testemunho, um testemunho transbordante, um testemunho que contagia também é importante. Esse testemunho, ele tem que constar na vida do cristão. Dá graças a Deus em tudo, irmãos. Tu tem sido grato a Deus? Tu tem agradecido a Deus pela vida? Tu tem agradecido a Deus pelo teu trabalho? Quantas pessoas, irmãos, que estão desempregadas? E se você começar a pesquisar um pouquinho, cada dia mais, o aumento de pessoas desempregadas tem crescido. Até um dia desse eu sabia o dado, agora eu já não sei. Se você que aumentou, que eu vi uma reportagem mais ou menos que aumentou o número de pessoas desempregadas. E se continuar dessa forma, vai só aumentar mais e mais. E você tem agradecido a Deus pelo teu emprego? Tem agradecido a Deus por Deus ter te dado a oportunidade de colocar o pão dentro da sua casa? Tenha agradecido a Deus por Ele ter te dado essa oportunidade de respirar este ar, porque hoje eu estou aqui, irmãos, e amanhã pode não estar, você pode não estar aqui amanhã, mas hoje, seja grato a Deus por tudo, seja grato a Deus pela sua família, seja grato a Deus pelos livramentos que Ele tem dado. E a Bíblia diz: em tudo dai graça. Então tudo temos que agradecer. Agradeça a Deus, irmãos, pelo teu colchão que tu está dormindo. Tem irmãos que não agradecem pelo colchão, agradece pelo cobertor para se aquecer no dia de frio. Sabia que a gente tem que agradecer por isso? Muitos irmãos não sabem que tem que agradecer. Temos que agradecermos por Deus nos dar um colchão para dormir. Eu passei hoje de manhã, eu vi uma família lá, e aquela família não é pessoas que moram na rua. Estava dormindo uma família inteira ali debaixo de uma vaca. Eu pensei: meu Deus, aquilo cortou o coração, irmãos. Uma família inteira talvez perdeu o emprego,
não está tendo condição de pagar um aluguel e teve que dormir fora de casa. Então é triste, mas agradeça a Deus, você que tem por tudo, não reclame, só agradeça a Deus. Nós temos que agradecermos a Deus por tudo, até pelas lutas que vêm, irmãos, nós temos que agradecer, porque as lutas vêm, mas Deus nos dará a vitória, Ele vencerá por nós. Beleza? A sujeição, submissão, ó, que o quebrantamento e a humildade expressa bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Eu tenho que ser submisso ao meu pastor, eu tenho que ser submisso ao meu líder. Isso nós temos que sermos, temos que nos submeter às autoridades, temos que estarmos orando por elas também. É isso, é o nosso dever. Nós temos que buscarmos isso, nós temos que orarmos, porque isso tem que estar marcado na vida do cristão. Louvado seja Deus. Para concluirmos, irmãos, o significado de encher-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Para terminar, irmãos, eu vi uma coisa tão linda ontem no trabalho, irmãos. Um rapaz, cara, ele pegou o violão na hora do almoço. Ele pegou o violão, não importou. Isso eu vi 2 vezes já fazendo, numa loja ali em Ceilândia. Ele pegou o violão e começou a louvar, cara. Que louvor lindo, meu Deus, uma unção tremenda, irmãos, o rapaz tinha. Uma unção tremenda. Rapaz, as pessoas passavam assim, as pessoas literalmente paravam, irmãos, para ouvir ele louvar. Outra vez ele levantou, coisa que eu nunca fiz, irmãos, eu, Flávio. Ele levantou na hora do almoço, estava todo mundo assim junto. Ele disse assim: ó, Deus mandou eu ler essa palavra para vocês. Vocês aceitam ouvir essa palavra? Todo mundo disse sim. Ele começou a ler a leitura da palavra. E lá no balcão estava reunido muita gente. Ele não importava para quem passava, até eu estava lá ouvindo. E ele começou a falar uma palavra de Deus, irmãos. Rapaz, o testemunho daquele menino é muito lindo, cara. A forma como ele fala é tão lindo, velho. Eu fico admirado. E isso, irmãos, ele vai ganhar muitas vidas para Jesus naquele lugar, ali naquela loja, através do seu testemunho. Isso que nós temos que fazer, onde nós passarmos, temos que estarmos dando bom testemunho, porque através do nosso testemunho ganhamos vida para o Senhor. Então que nós venhamos vivermos na plenitude do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar aqui nesse momento, agradecendo a Deus por esta palavra, e já estou passando para o pastor. Deus querido Pai que está no céu, nós te louvamos e te glorificamos por esta palavra. Nos ajuda, Pai, a viver, Senhor, Deus eterno, no fervor do Espírito Santo, obedecendo ao Senhor, ó Pai, guardando a Tua palavra em nosso coração, para não pecar contra Ti, que nós possamos viver, Senhor, na plenitude do Teu Espírito Santo. Deus, que o povo aí fora, olhando para nós, possa ver em nós, ó Pai querido, a diferença, possa ver em nós o brilho do Espírito Santo, e que o nosso testemunho, Senhor, através do nosso testemunho, possamos ganharmos vida para o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te glorificamos e te adoramos, ó Deus, amém. Glória a Deus. Tome assento só um instante, meus amados. Eu quero apenas dar uns avisos. E quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, né? O Valmir está passando ali para estar recolhendo. E eu quero convidar vocês para estarmos aqui sábado pela manhã, 8 horas da manhã, jejuando. Vamos jantar na sexta-feira e retornar ao almoço no sábado. O almoço no sábado aqui. Essa feijoada vai ser sábado, meio-dia. Pensei que era domingo. É para ficar com fome mesmo, então, o jejum, né? Então vai ser para ficar com fome mesmo o jejum. Então eu quero convidar vocês. Gente, ser cheio do Espírito Santo não é moleza não, viu? Não é moleza não. Se você não tem intimidade com Deus, você não lê a Bíblia.
Se você não tem intimidade com Deus, você não vem ao culto. Se você não tiver intimidade com Deus, não adianta que você verdadeiramente não tem condição de orar por ninguém. Você não tem desejo de orar por ninguém. Flávio falou aqui, as Assembleias de Deus antigamente, o Francisco não me deixa mentir, mente junto comigo, mas as Assembleias de Deus antigamente só separavam o obreiro se ele fosse cheio do Espírito Santo, se ele fosse batizado com o Espírito Santo de Deus. Hoje não, hoje separa pelo conhecimento aquele conhecimento que a pessoa tem. Hoje você está separando o obreiro, mas por quê? Separa o obreiro, ele chega aqui, tem uma oratória maravilhosa, muito gostoso, muito bom, mas o povo sai com o coração vazio para casa, que não tem a unção do Espírito Santo. Então, gente, precisamos. Eu cheguei aqui a esta igreja, nós não tínhamos quase oração mais ao sábado, não tinha mais. E eu estou lutando para ver se consigo. Os cultos de oração no sábado de manhã é tão importante, e neste momento que nós estamos vivendo, eu quero dizer para vocês, eu verdadeiramente preciso orar. Gente, eu no início dessa pandemia eu não estava com medo não, mas agora no fim eu já estou com medo. Já estou com medo porque está mais do que provado, tem um ano que Deus está provando e dizendo para mim e para você, eu que estou no controle, tá? Eu que estou no controle. O cientista do mundo todo está tentando arrumar um imunizante para poder conter esta enfermidade, mas ainda não conseguiram, porque Deus está dizendo para o mundo, eu estou no controle. E nós precisamos orar, tá? Nós precisamos buscar a Deus, e o milagre está aí acontecendo, né? A esposa do pastor Rogério operou e eles logo trancaram lá a chave, não vai operar mais ninguém, não vai operar mais ninguém. É milagre de Deus, é Deus falando, não, minha serva vai fazer, porque eu tenho um compromisso com ela. Então, amados, venha sábado pela manhã, vamos estar conversando com Deus aqui. Sábado, às 19 horas, nós teremos o início da conferência de missões. Não é isso, bom? Conferência de missões. Domingo pela manhã nós temos a ceia do Senhor, tá? Nós vamos estar ceando no domingo pela manhã, para não atrapalhar o trabalho do pastor Paul, para não atrapalhar e impedir o trabalho do pastor Paul. Nós vamos estar celebrando a ceia de 10 às 11 horas da manhã e fechando com chave de ouro essa conferência de missões. Domingo, 18 horas, nós estaremos fechando com chave de ouro isso aí, amém? Vamos colocar de pé, quero agradecer a cada um de vocês. Queridos, a marmita está ali, o contato está ali, não é isso aí, ô Gustavo? Se você quer, se você pode pedir, aí eles vão fazer entrega, tem teleentrega, então você pode fazer isso, amém? Quem trouxe a sua oferta, o seu dízimo, coloca aqui, que o nosso irmão Valmir vai estar aqui orando agora por esses dízimos e por essas ofertas, amém? Valmir, por gentileza, ele vai estar orando, por esse dízimo, por essas ofertas aqui, e nós vamos estar nos despedindo, indo para casa, porque, segundo a informação, após as 22 horas, a multa é de R$2.000. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te agradeço, meu Deus, por essa rica oportunidade que nos concede esta noite, ó Deus, para estar na casa do Senhor, meu Deus, falando das maravilhas que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Meu Deus, aqui na minha mão está, meu Deus, dízimos de oferta. Teu filho tem ofertado ao Senhor, Pai, nesta noite. Deus abençoe, meu Pai, cada um dos teus filhos que tem ofertado, também aqueles que não ofertaram nesta noite, ó Pai. Que isso possa suprir a necessidade de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as mãos. Que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, possa reinar no coração de cada um que se faz presente aqui nesta noite, e todos possam dizer:
Amém. E Deus abençoe. Obrigado, meu pastor Flávio, pela lição maravilhosa. Amém? Ele não vai fazer de a quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, oh, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu.